e hoje eu vim perguntar para o Dr. Valderi tudo aquilo que você quer saber e não tem coragem de perguntar. Tudo bem, Dr. Valderi? Tudo bem, agora até eu estou curioso para saber que perguntas são essas. Ficou preocupada? Um pouco, claro. Então, muitas vezes, durante o pós-operatório, as pacientes têm algumas dúvidas que ficam um pouco receosas de perguntar para o seu médico. Então eu, hoje estou aqui, no lugar de cada uma dessas pacientes, para perguntar tudo o que elas sempre querem saber e nunca têm coragem de perguntar. Então vamos começar, né? Falando de lipoaspiração, com quanto tempo, Dr. Valderi, as pacientes podem voltar à sua atividade sexual? Pergunta um tanto capciosa, né? Mas, de certo modo, realmente, várias ficam até meio receosas de perguntar. Às vezes pedem, por incrível que pareça, a mãe para perguntar. Às vezes tem um marido ou a mais à vontade. fisioterapeuta. Às vezes tem um marido mais à vontade que pergunta, mas sem problema nenhum. Após uma lipoaspiração, a paciente pode voltar a uma atividade física normal em academia com 15 dias. Então, na verdade, depois dos 15 dias, uma atividade sexual média ou até selvagem pode se pensar já. Mas antes disso, na verdade, só os carinhos mesmo. Certo. Então, até 15 dias a paciente tem aquele resguardo. Depois de 15 dias, tudo liberado, né? Afinal, após a lipoaspiração, a paciente não tem nenhuma limitação de decúbito. Pode deitar de frente, de lado, de barriga para baixo. Isso não há problema na lipoaspiração, não é mesmo, Dr. Valderi? Sem problema nenhum. A lipoaspiração tem a vantagem de não ter cortes, né? Então, há cortes para intracânula, mas realmente o corte é ínfimo, muito pequeno. Ele não vai fazer uma diferença no seu resultado, nem a diferença na sua mobilização, o que você vai fazer no pós-operatório. A limitação da lipoaspiração, na verdade, é o repouso que a paciente é obrigada a ter pelo o que o organismo exige para a recuperação. Como há uma certa perda sanguínea e a lipoaspiração, apesar do corte ser pequeno, mas a área tratada ela é grande, porque você retira gordura em várias localizações, então o organismo responde em todos esses locais, ele vai responder com um processo inflamatório. Então isso vai exigir um pouco mais do organismo do paciente como um todo e ele vai se sentir um pouco debilitado, principalmente nos primeiros dias. Claro que dependendo do tamanho da lipo, essa limitação vai ser maior. Então, dependendo do caso, logo o paciente se recupera com 2, 3 dias, claro, isso é um caso bem mais extremo, uma lipo bem menor, mas digamos assim, numa média, 7 dias, qualquer paciente está super bem. Mas a dor em si, ela pode ser um fator limitante maior. Mesmo que o organismo do paciente esteja bem, o paciente pode reclamar de uma dorzinha maior ou menor, mas a dor da cirurgia em si, ela recupera bem com 7 dias. Agora, nesses pacientes mais sensíveis, o que ele pode reclamar bem é o tratamento das fibroses. Aí já vai com vocês. É interessante como no pós-operatório, realmente, o tratamento das fibroses às vezes pode dar um dolorimentozinho maior. Mas, claro, é muito importante a liberação dessas fibroses para dar um melhor contorno e um melhor resultado. Como há toda essa perda de sangue, a paciente fica um pouco mais fraca, elas sempre questionam a necessidade de tomar ferro, de tomar vitaminas para fazer a reposição de todos esses elementos que são perdidos durante a cirurgia? Bom, na verdade, o ferro e a vitamina C, o que é a vitamina C? A vitamina C ajuda a absorção do ferro, então por isso a associação dos dois ser bem interessante. O ferro em si no pós-operatório a gente gosta de dar como suplementação, porque só na alimentação a paciente já consegue realmente repor isso. Mas em alguns casos, dependendo da dieta, o paciente não tem tanta orientação em si, qual é a melhor comida para ter mais ferro, qual é a que ela absorve melhor, a gente prefere dar esse ferro já pronto, que não é problema nenhum você tomar ferro, é vitamina não faz mal. Então no pós-operatório a gente faz a suplementação com ferro e vitamina C, e basicamente é só para ela repor esse sangue que perdeu, ajudar a repor. Mas em média, com 10, 15 dias, praticamente já tem reposto todo o sangue que perdeu nessa cirurgia. Isso considerando o paciente saudável. Mas claro, somente o paciente saudável vai poder submeter a uma cirurgia como essa. E muitas vezes, durante o seu pós-operatório, o senhor receita o Cubitan, que é um repositor de eletrólitos e outros nutrientes. Isso também contribui para o resultado da cirurgia? Isso também é bem interessante, porque o Cubitan, o Nutri-Repair, que são suplementos nutricionais, eles são muito bem utilizados para cicatrização. Eles têm fatores já prontos dentro, com uma carga grande, uma porcentagem, uma concentração alta de elementos muito importantes, aminoácidos e outros nutrientes, micro e macroelementos, que são importantes para o paciente recuperar-se bem mais rápido. Esses elementos, eles vão ser utilizados pelo organismo praticamente prontinhos ali naquele shake,
e eles vão ser utilizados pelo organismo para você ter uma melhor cicatrização e uma melhor suplementação e resposta inflamatória de qualquer trauma cirúrgico em si. Ah, falando em inflamação, muita gente pergunta se não há necessidade de tomar antibiótico, anti-inflamatório durante o período de pós-operatório, ou se isso já é feito na cirurgia. Como mais ou menos acontece esse procedimento? Toma, não toma, acontece, não acontece, precisa ou não precisa dessas medicações para se recuperar melhor? A antibioterapia, na verdade, é um fator muito polêmico, porque existem os protocolos, o que deve ser feito com antibiótico terapia e antibiótico profilaxia. Algumas cirurgias, que são as cirurgias infectadas, cirurgias altamente contaminadas pela classificação cirúrgica, claro, isso já entra em outro âmbito mais específico, mas só para ter uma noção, esse tipo de cirurgia você realmente deve ter um antibiótico profilaxia associado com antibiótico terapia. O que seria a terapia? Pelos protocolos, acima de 48 horas já passa para ser uma antibioterapia. A antibioterapia é utilizada quando o paciente tem uma infecção franca ou ele praticamente vai desenvolver por causa do tipo de cirurgia. Todas as cirurgias plásticas em si são consideradas cirurgias limpas. Então, o que é que se deve fazer? Para os protocolos da infectologia, você deve fazer antibiótico profilaxia. A antibiótico profilaxia vai desde o trauma cirúrgico em si, do ponto do marco zero, que seria a cirurgia em si, um pouco antes de começar a cirurgia, até 48 horas. Então, você pode fazer entre 24 e 48 horas, você pode encerrar esse antibiótico em qualquer paciente de cirurgia plástica em si, porque é considerada cirurgia limpa. Então você deve fazer um antibiótico profilaxia. Realmente são muitas dúvidas, não acabou por aqui, mas por hoje a gente vai ficar por aqui, não é? Vamos lá então.